Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, dar início a este culto, em gratidão ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concedeu de vida, né? Permitiu que nós estivéssemos aqui para cultuar Ele, em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós te louvamos e te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome. Venhamos a ti, ó Pai, como filho amado que somos diante do Senhor, pedir ao Senhor que perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, perdoe quando nós erramos diante do Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Pai, nesta noite, que o Senhor possa vir com o seu amor e acalentar cada um de nós aqui presente, cada um dos nossos irmãos que estão nos seus ambientes familiar. Abençoamos, querido Deus, porque fomos chamados para abençoar todos na nossa área de ação. Abençoamos aqueles que estão à nossa direita, à nossa esquerda. Abençoamos, ó Pai, o nosso ambiente de trabalho. Abençoamos, ó Pai, aquelas pessoas que precisam de receber uma bênção específica, ó Pai. Oramos ao Senhor, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, que veio e pagou um alto preço por cada um de nós e nos deu este privilégio de orar em nome dEle. Em nome do Filho é que nós oramos e nós recebemos o Consolador que nos foi dado por parte de Jesus Cristo. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo no nosso meio. O Senhor é bem-vindo na vida de cada um que aqui está, Espírito Santo. Nos convença todos os dias a respeito de filho que nós somos diante do Pai. Nos convença as nossas decisões e as nossas atitudes, que seja com base na vontade de Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por este privilégio. Amém, graças a Deus. Amém? Eu sei que estamos trabalhando um texto, mas eu queria que os irmãos abrissem lá em Isaías. Vou ler um texto um pouco diferente, mas que trabalha com o tema, né? Que está sendo ministrado durante este ano. Em Isaías capítulo 9, versículo 6... Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha só o que diz. Foi profetizado, né? Por meio do profeta Isaías, a respeito da pessoa de Jesus. Olha o que é que o profeta anunciou às nações a respeito da pessoa de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Repete assim comigo: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses são alguns atributos que foram profetizados pelo profeta a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E um dos atributos
além de ser príncipe da paz, é que ele é conselheiro. Olha só. O que um conselheiro tem de importância nas nossas vidas, não é? Quando nós estamos passando por alguma situação, por algum problema que às vezes não sabemos resolver, então é importante se ter um conselheiro, mas não é qualquer tipo de conselheiro. Jesus, ele é aquela pessoa que aconselha sem segundas intenções, não é? E ele vai aconselhar a nós nos comportar como filho, ele vai nos aconselhar aos casais, ele vai aconselhar os relacionamentos, né? Então Jesus, ele nos aconselha, além de ser o príncipe da paz. Que paz é essa? Sabemos que ele veio trazer a paz entre os homens e o Criador. Está vendo? Um relacionamento que estava rompido, não é? A gente sabe que ele é a ponte entre Deus e os homens, ele é essa ponte. E esse relacionamento estava rompido por causa do pecado. E ele veio fazer esta ponte, ele veio ser este príncipe da paz. E aonde é importante a gente ter essa paz? Nós esse ano vamos trabalhar a paz no nosso lar, né? A paz que flui. É importante, antes da gente ministrar a paz do lado de fora, a paz ela está do lado de dentro. Jesus, ele tem um ensinamento que fala do que adianta a gente querer arrebanhar o mundo inteiro e perder aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que vêm em primeiro lugar, a família, né? Então é importante dar importância para o lado de dentro primeiro. Essa paz ela tem que fluir de dentro para fora. E não pode ser uma paz falsa, uma falsa paz. Essa é a paz que o mundo propõe, não é? A paz que o mundo propõe é assim, é uma paz entre grupinhos. Se você está de acordo comigo, eu estou de acordo com você, então está tudo bem. Então, se estiver desacordo, não existe mais ali uma paz. Não existe mais ali um relacionamento, uma afinidade. E a paz que Jesus nos ensina é uma paz que vai além desse entendimento. Vai além desse entendimento. Eu estar em paz com uma pessoa onde eu não lido bem, eu estar em paz com uma pessoa aonde não há um bom relacionamento. A paz que Jesus nos ensina, precisamos todos os dias refletir sobre esta paz e ministrar essa paz na nossa área de ação. Uma vez o filho do Márcio, ele me perguntou assim: como que eu posso ser luz neste mundo? Né? Então foi respondido a ele: quando você estiver em um ambiente hostil, quando você estiver ali na sua escola, ou quando você estiver inserido em algum ambiente, e você vê conflito naquele ambiente, seja um pacificador. Então você estará sendo luz naquele lugar. Tá vendo? Jesus, ele vai falar: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que semeiam a paz em um ambiente de confusão. Para isso nós fomos chamados, para ser pacificador, para ser luz nesse mundo.
Amém, igreja? Vamos agradecer o Senhor e dar oportunidade para o Ministério de Louvor? Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, querido Deus, por este ministério que nesse momento, ó Pai, coloca-se de pé diante do Senhor para te adorar, para glorificar o teu santo nome, para celebrarmos a ti, ó Pai, a vida, a oportunidade que o Senhor nos tem concedido dia após dia. Nós agradecemos ao Senhor por esse ministério de louvor, que o Senhor possa visitar cada um, meu Pai amado, na sua intimidade, e que eles possam ter, meu Pai amado, intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. A paz do Senhor, amém, igreja? Ixi, eu peguei o microfone errado, só um minuto. Pronto, agora sim, a paz do Senhor, amém, igreja? Eu quero convidar vocês a louvar essa canção, porque desde o início do ensaio eu já estou percebendo uma atmosfera muito diferente. E o Espírito Santo colocou essa canção no meu coração. E faz um tempo que nós não louvamos ela aqui. Eu tenho certeza que a igreja toda conhece a canção. Amém? Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei Jesus. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Sim, Jesus, tua presença é real aqui neste lugar. Ela é real, tua presença é real aqui neste lugar. Então
presença é real aqui neste lugar. Glória a Deus. Semana passada eu não pude comparecer à ceia, mas o meu pai ceou comigo em casa. E eu fiquei muito surpresa com a mensagem do apóstolo, porque ela foi exatamente o que eu estou vivendo agora. O Senhor, Ele nos renova nos nossos ministérios e Ele é a nossa força. É Ele que sustenta o nosso ministério de pé. Eu já falei aqui várias vezes que a gente não faz ideia do que um pastor vive dentro de casa. Suas batalhas, as afrontas que vêm, a gente não faz ideia. E eu não faço ideia do que você vive na sua casa. Eu não faço ideia de como estão os seus ministérios, mas eu quero dizer para você que Jesus renova esses ministérios. A igreja, ela não vai ser parada. Enquanto Jesus não voltar, ninguém para a igreja. E eu falo isso porque nós presenciamos mas nós vemos vários países que perseguem cristãos dia e noite. E independentemente do que aconteça, eles não deixam de pregar o evangelho. Eles continuam de pé. Há um tempo atrás apareceu uma cantora, ela é inclusive uma cantora secular, chinesa. E ela declarou com uma canção que ela era cristã. Isso lá em 2023. Ela veio a público e cantou, postou um videoclipe na internet, se assumindo cristã, mostrando a sua fé ao mundo. E ela teve que sair do país dela. Mas ela não deixou de pregar o evangelho. Ela não negou a Cristo Jesus. E eu acredito que não é hoje que vão parar a igreja. E eles não vão parar a igreja justamente porque nós temos um Jesus que é a rocha do nosso ministério. É aquele que nos guia, que nos segura todos os dias de nossas vidas. Então eu quero convidar você a adorar o Senhor. Amém? Mas não desesperados, estamos de
que
presença é real, sua presença é real aqui, Jesus. Na Ceilândia ela é real, na nossa casa ela é real, e leva embora toda enfermidade, toda ansiedade, e todo sustento vem com a tua presença, o sustento vem. Oh, Jesus, o sustento vem. Tu és a rocha, Deus. Tu és a rocha, Deus. Tu és a rocha, Jesus. O sustento, Jesus. A resposta. A resposta. Tu és na vida dos jovens. Tu és a resposta, Jesus. Tu és a resposta, Jesus. Oh, oh, oh. E não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual ao Espírito Santo de Deus. E não há outro igual. E não há outro igual a ti. O dono da vida. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aplauda o nome do Senhor, Jesus. Quero convidar aqui à frente o Bispo Heber. Cadê a bateria? Está funcionando? Podeis assentar. Que nós possamos fazer desses louvores motivos de confissão de fé, para que a paz do Senhor Jesus Cristo seja completa no nosso ser, não é verdade, igreja? Não estava programado ler um texto, mas eu vou lê-lo com você, porque é muito importante e vai fazer parte, talvez, desse momento de ministração da palavra. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus está aqui confortando os discípulos para o momento da sua morte, porque eles estavam ali aflitos, né? Estavam num momento de crise e ansiedade e não sabiam o que aconteceria após a morte, ou até saberiam, mas
aqueles conflitos de alma, aquelas estruturas de ambientes, estavam deixando eles atribulados. E Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Diga para o seu vizinho assim: na casa do pai há muitas moradas. É isso mesmo. Se assim não for, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém, igreja? Que palavra de conforto, não é verdade? Que palavra de descanso é essa? Que palavra de paz é essa? Eu vou começar dizendo para vocês que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela excede todo entendimento, inclusive para aqueles que estão no mundo, quando olha para a vida do cristão, e às vezes o cristão abatido, como foi cantado, cansado, sobrecarregado, ele não entende por que essa paz sobrepõe todo o contexto da vida dele. Não é só o momento dos discípulos que aqui Jesus Cristo estava tentando confortar ou estava confortando. Essa palavra é para nós hoje, porque muitas das vezes nós passamos por ambientes que confessam ou dizem para nós que existe um determinado nível de morte. E se nós formos olhar para a nossa própria vida, a vida quando nós nascemos no ventre da nossa mãe, nós sabemos que uma certeza nós temos, que é a morte. Essa certeza é a certeza do mundo e dessa carne. Amém? Essa certeza é do mundo e dessa carne. A nossa certeza para aqueles que estão em Cristo Jesus não é. A nossa certeza é que para onde Jesus Cristo foi, o desejo dele é que eu e você estivéssemos com ele. Amém? Agora eu te pergunto, o que está te afligindo? Se tem uma coisa que o diabo, o inimigo da nossa fé, ele vai lutar para que nós não tenhamos, é a certeza e a convicção na palavra de Deus. Coloca isso de uma vez por todas nas tábuas do seu coração, porque se o diabo conseguir roubar a palavra de Deus que está no seu coração, aonde é que nós firmaremos a paz? Por isso que Jesus Cristo, por isso que o apóstolo Paulo diz que a paz que está em Cristo Jesus excede todo entendimento. Na crise financeira, excede a crise financeira. Na crise na saúde, excede a crise na saúde. Diante da morte, excede o poder da morte. Porque Jesus diz que ainda que morto, aqueles que estão nele viverá, terão vida eterna. Ou seja, por que eu vou andar titubeando, duvidando? O diabo só quer um espaço. Preste atenção aqui. Roubar a palavra. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele começa roubando a palavra. Se ele roubar a palavra, você perdeu a paz. Beatriz e os jovens que aqui estão, que estão passando por esse momento de instrução, de mudança, de promoção, saindo de um momento, entrando numa faculdade, talvez, né, Beatriz? Passando nos vestibular, nos Enem da vida. Quantos não são os argumentos que o diabo coloca aí em volta para dizer assim, será que eu alcancei a nota que eu precisava? Né? Será que eu estudei? Será que eu me dediquei? Quando você está firme na palavra de Deus, aí o seu coração não fica atribulado, porque Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Logo que quando eu digo assim, que eu creio, quando Jesus diz que crê em Deus e também nele, logo toda a palavra que Deus proferiu, por intermédio dos profetas, de Gênesis a Apocalipse, essa palavra vale para mim. Eu preciso tomar posse dessa palavra, eu não posso viver duvidando, distante da palavra, porque se a palavra foi para longe, onde é que eu me apoio? Amém? Amém, igreja? Por isso que nós, nesses tempos de desafio, de crescimento da igreja, quando a gente fala crescimento, é crescimento interior, é certeza e convicção. Se tem uma coisa que o mundo não tem convicção, é se amanhã o sol vai nascer sem uma terceira guerra mundial. Sabe qual é a minha preocupação? Nenhuma, eu deito e durmo. Cumpre-se a palavra de Deus. Eu deito, pego logo no sono e em paz eu me descanso e ali eu fico.
Não estou preocupado com os reis deste mundo, não estou preocupado com as notícias da Rede Globo, nem da Rede Record, nem do Twitter, nem do Facebook. Eu não estou preocupado, a minha segurança não vem disso. A minha vida financeira não vem porque eu escutei o ministro da Economia dar uma entrevista. A minha segurança, a minha paz está aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa para onde eu vou, essa casa que nós estamos construindo aqui é uma casa de paz, é um lugar de tranquilidade. É por isso que o mundo fica, o diabo fica louco, mais louco do que é, porque quando ele caiu, com a terça parte dos anjos, eu acho que ele sentiu uma pancada muito forte na cabeça e ele ficou endemoniado. Ele ficou louco, né, Márcio? Ficou dodói da mente. Ele fica doido quando vê os crentes descansando no Senhor. Fala assim, mas eu estou tentando roubar a paz desse cidadão, dessa irmã, dessa crente que está na igreja de domingo a domingo, está em oração, está em paz, está em sossego, mas aí a casa dela perdeu o controle, ela continua em paz. O marido deu uma deslizada e ela continua em paz. Mesma coisa para os maridos, mesma coisa para os pais. Às vezes o filho deu uma balançada daqui, pisou na casca da banana, deu uma deslizada, peraí, esse pai aí continua em paz, por quê? Porque nós não ficamos com o nosso coração atribulado, nós cremos em Deus. Essa é uma certeza tão poderosa, que se nós construirmos, como a Beatriz bem cantou, se nós construirmos a partir da palavra, nós vamos entender que o reino de Deus está dentro de nós, porque Jesus disse, amém, igreja? Jesus disse, aonde estará o reino de Deus? Alguém foi lá e fustigou Jesus Cristo. Onde estará o reino? O reino estará ali naquele monte? Jesus falou, não. O reino não estará nem naquele monte, nem naquele outro monte. O reino de Deus estará dentro de vós. Diga para o seu vizinho assim, o reino de Deus está dentro de você. Olha no olho do seu pai e fala assim, o reino de Deus está dentro de você. Outra convicção, eu não vou turbar o meu coração, eu não vou ficar atribulado do meu coração, porque o reino de Deus está dentro de mim. E o que consiste o reino de Deus? Justiça, diga comigo assim, justiça, paz, diga paz, 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 paz e alegria no Espírito Santo. Não tem como eu duvidar, porque o reino de Deus está dentro. Baseado nisso, muitos homens, muitos religiosos, muitos estudiosos, vão até acabar a dizer que agora que Jesus Cristo veio, Ele destruiu o templo em 3 dias, e agora a gente não precisa mais congregar, a gente não precisa mais de igreja, agora eu ando sozinho por aí porque o reino de Deus está dentro de mim. Não. Coisas distintas. Eu frequento uma igreja, estou congregando com o meu irmão exatamente para que eu ouça a palavra, para que a palavra continue sendo uma força motora no meu interior, para que eu continue vivendo e ministrando a vida àqueles que estão perto de mim. Amém? Por isso nós congregamos, por isso nós não deixamos de congregar. Por isso nós estamos, muitas das vezes, como o apóstolo diz, o apóstolo Baltazar, nós estamos sendo pilar de sustentação de uma família inteira. E às vezes, quando fala família inteira, não é só aquela pessoa que está inserida no teu contexto diário. Às vezes você está segurando um parente seu que está lá não sei aonde. Seu avô, sua avó, seus tios, em oração e intercessão. Aí é um pilar de sustentação. Por quê? Porque no interior está o reino de Deus. E essa força que comanda, essa força que faz o nosso interior se movimentar, não é uma força natural. Diga comigo assim, não é uma força natural. Não é e não poderia ser. Porque o reino de Deus, Jesus falou bem, porque o meu reino é invisível, ele não viria com visível aparência. A paz eu não vejo, a paz eu sei que eu tenho. Amém? Eu quero ver a paz. Onde é que está a paz? Tanto é que os líderes e os poderosos deste mundo, eles sobem lá naqueles palanques da ONU, e o que eles mais pregam, de manhã, de tarde, de noite, as reuniões mais que eles falam, precisamos de ter paz no Oriente Médio, precisamos de ter paz entre as Coreias, precisamos de ter paz ali não sei aonde, o que eles mais enchem a boca para falar é de paz. E aonde está a paz?
aqui comigo, diga assim comigo, aqui comigo. Porque eles estão procurando uma falsa paz, como nosso irmão abriu o culto e disse. Estão procurando uma paz longe daquele que é dono do reino. Quem é o Senhor do nosso reino? É Jesus Cristo, Ele é o dono da paz. Fora dele, nada do que se fez e nada do que se propôs a fazer existe, como diz o apóstolo João. Então, logo a paz que Jesus Cristo está nos dando, e Ele não está nos dando como o mundo a dá, eu tenho essa paz, diga comigo, eu tenho essa paz. Você tem essa paz porque o reino de Deus está dentro de você. As coisas que mais nós precisamos de ter consciência é que para onde nós vamos, nós podemos ativar essa paz. Nós não ativamos a paz porque muitas das vezes nos falta ou foi roubada de nós a certeza na palavra de Deus. O irmão Márcio compartilhou conosco um testemunho rapidamente, né, Márcio? E ele foi, acho que fazer um concerto no veículo, né? E as pessoas estavam ali preocupadas. Ele lançou uma palavra. Aquela palavra é uma palavra de paz. A profecia nos dias de hoje, muitas das vezes não, né? A profecia serve para consolo, exortação e edificação. Amém? Ela vai servir para consolar, edificar e exortar. Dentro desses três aspectos, o profeta, aquele que profetiza, aquele que tem certeza do ambiente que frequenta. Jesus Cristo fala aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus estava falando de um ambiente físico, meus irmãos. Jesus falava para os discípulos que estavam angustiados e cansados e atribulados, porque sabiam que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo vem dar uma notícia do mundo que eles estavam. Está comigo, amém? Não, Jesus Cristo vem e fala da morada, da casa do Pai, um lugar celestial, um lugar espiritual, um lugar onde o nosso corpo palpável aqui, esse corpo que é pó ao pó, né? Do pó veio, do pó voltará, esse corpo não tem convivência com isso. A gente só tem convivência com as coisas do alto pela palavra. Nós só temos certeza das coisas do alto pela morada do Pai, pela palavra de Deus, amém, igreja? É por isso que o Espírito Santo precisa me convencer e te convencer. Eu tenho o mesmo paz, eu estou duvidando dessa paz, porque a minha vida aqui está dizendo, não é um ambiente natural. A paz que você chega na casa do seu vizinho e bate lá e vai levar o Evangelho de Jesus para ele, quando você chega lá, essa paz que ele percebe, mas ele não vê, ela é espiritual. Amém? Nós estamos pregando, trazendo essa ministração porque nós vamos sair o mês de fevereiro e entrar nas famílias e entrar nos lares. E deixa eu dizer um negócio para você, eu espero que você não precise impor as mãos para expulsar demônio do seu ninguém. O diabo não vai conseguir ficar perto da tua luz, perto do reino que você sabe que você tem dentro de você. Amém? Os conflitos familiares, eles vão embora, porque a sua boca não vai falar do conflito, a sua boca vai falar da morada, ou do reino que traz paz para esse conflito. Muitas das vezes estamos mesmo em conflito, às vezes já sai, não é porque é o bispo e a bispa, que de vez em quando não tem lá um puxão de orelha, de vez em quando a Raquel é só porque ela não cresceu, ela ficou concentrada, pastor Lulu sabe como é que é isso, ela ficou concentrada, toda a autoridade está ali naquele tamanho. Ela chega e tal, puxa a orelha, eu falo, calma, o meu tamanho. Eu falo assim, calma nada. Às vezes acontece. Eu não posso deixar com que qualquer tipo de conflito ou conversa desbanque para uma guerra dentro da família. Por quê? Porque eu tenho o reino de Deus dentro. Diga comigo assim, eu tenho o reino de Deus. Os nossos filhos não precisam conviver com as nossas guerras exteriores, porque o nosso interior precisa estar cheio da paz. Voltando para o ambiente, meus irmãos, volta para o ambiente. O ambiente que você está, aparentemente é um ambiente físico, amém? Parece loucura, parece coisa de gente doida. Não, é gente que tem fé, amém? É gente que tem fé sabe que a morada que o Pai está dando, o lugar que o Pai foi preparar, que Jesus foi preparar lugar e que nós estaremos com Ele, não é um ambiente físico, repito. Logo, essa paz também não é
física. Ela é pela profecia, ela é pela pronúncia. Jesus Cristo tem, não tinha, né? Como assim tinha? Não se usa um verbo no passado para falar de Jesus. Ele tem, ele está aqui agora, ele está presente entre nós, amém? Então Jesus Cristo tem uma habilidade tão poderosa, e uma das coisas que mais mexe comigo nos textos de Jesus é a cura que Jesus fazia para com aqueles que eram lunáticos, perturbados, doidamente, vamos assim dizer, né? Estavam lá totalmente com a sua mente fora de si, fora do contexto. Jesus veio e curou essas pessoas. O que mais acontece no nosso meio, elas estão sendo curadas pela paz que Jesus tinha. Se você vê uma pessoa que não está conseguindo firmar a sua mente, está com a mente cheia de, quase que igual a atmosfera da Terra, né? Eu fico vendo o Elon Musk, ele fica subindo foguete e descendo foguete, sobe foguete, desce foguete, sobe foguete. Fala, rapaz, esse cara não vai parar, não. É colocando satélite lá em cima. Daqui a pouco a gente vai descobrir o motivo disso. Mas ele fica lá. E eu fico imaginando isso como se fosse a mente de um ser humano natural, perturbado, cheio de coisas, cheio de informações. Não consegue concentrar para fazer nada. Começa a fazer quando vê, por que eu estou fazendo isso? Jesus Cristo diz que a paz que Ele dá, essa paz, olha só, preste muita atenção, essa paz está em você, e você pode colocar a mente dessas pessoas centralizadas novamente, amém? Então você não precisa de ficar com medo de lidar com um lunático, com uma pessoa que está perturbada, com uma pessoa que toma remédio tarja preta para conseguir sair do ambiente de aflição. Tem uma outra enfermidade, uma outra doença que não é ainda, como é que é o nome que eles falam? Vai, me ajuda aí. Ansiedade. A pessoa chega num pico de ansiedade tão grande que ela se recorre a instrumentos e medicamentos que vai deixando ela sonolenta. E o que ela precisa é da paz. Diga assim, o que ela precisa é da paz. E diga assim, eu tenho a paz. Então Jesus Cristo, nessas curas, Jesus Cristo não tinha dúvida que até quando ele não visse alguém tocar nele, sairia a cura dele. A certeza que nós temos que quando vamos trabalhar para Deus, vamos ocupar-nos no trabalho do Senhor, e a sua ocupação é de manhã, de tarde, de noite, amém? Você não levanta de manhã para ir trabalhar, se essa ocupação não for para o Senhor Jesus, amém? Porque senão seu trabalho é em vão. Senão daqui a pouco o diabo consegue roubar a palavra de você e dizer assim, está vendo? Seu dinheiro não deu para você pagar as contas, você tem que levantar mais cedo ainda. E Jesus está dizendo assim, eu estou te dando mãos habilidosas para você adquirir riqueza, amém? Às vezes você pode até estar dormindo, e a palavra de Deus vai dizer que Deus dá até aqueles que estão dormindo. Tanta é a certeza, tanta é a nossa certeza, que nós vamos dormir em paz e que as coisas do reino de Deus estão sendo colocadas à nossa disposição, amém? Então vamos lá para Gálatas. Eu quero fazer uma oração com você. Não permita que o espírito da mentira que é do diabo, roube a palavra de Deus no seu interior. Eu quero ler com você 2 textos. O primeiro que está em Gálatas capítulo 3. No versículo 13, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito,
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga comigo assim, o Espírito prometido. O Espírito prometido aqui é o Espírito Santo de Deus. Diga assim, é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus pegou a mim e a você e ocupou o nosso lugar de maldição. Nós éramos malditos porque nós não poderíamos receber o Espírito de Deus. Que coisa, né? Quando qualquer dúvida vier sobre o seu coração a respeito de qualquer coisa concernente à palavra de Deus e à palavra da fé, da qual o apóstolo Paulo está dizendo ao Gálatas aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Diga comigo assim, pela fé. Diga mais forte, pela fé. É pela fé, meus irmãos. De novo, fé é um atributo de Deus. É um atributo poderoso de Deus. E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, diga comigo assim, a convicção de fatos que eu não vejo. Se fé é certeza e convicção de fatos que eu não vejo, outra loucura. A loucura da fé é isso. É eu saber que eu estou no reino que Jesus disse que foi preparar para mim. Porque a minha eternidade, meus irmãos, e a sua eternidade, deixa eu dizer uma coisa para você, ela não começou quando você nasceu, ela começou quando você nasceu de novo. Quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a sua eternidade começou. Logo, a casa que Jesus e a morada que Jesus foi preparar para você, ela já está pronta, amém? Amém? Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, porque eu, além de resgatar você da maldição da lei, eu trouxe você para os benefícios de Abraão que não poderiam te alcançar, e esse benefício não é ter dinheiro, ouro, prata e todas as bênçãos da antiga aliança, não é. O benefício mais poderoso que os profetas, os reis e os sacerdotes tinham na antiga aliança era o Espírito Santo sobre eles. Daqui a pouco eu vou falar por que eu trouxe esse assunto para você. Estava pairado sobre a cabeça deles. De vez em quando o profeta começava a profetizar e aí ele começava, chibata no povo, chibata no povo, chibata no povo. Ele estava ali já com o ambiente, ele já tinha sido, aquele profeta já havia sido contaminado pelo ambiente do pecado daquele povo, que era o povo de Deus, que era o povo de Abraão. Vocês estão comigo, amém? Entenda isso. Aí o Espírito Santo não descia sobre eles porque eles não haviam nascido de novo. E aí eles, por causa do ambiente de pecado, eles falam assim, rapaz, não tem jeito para esse povo, eles vão ter que morrer de novo, vão ter que passar pelo deserto de novo, vão ter que ficar no deserto de novo, porque a desobediência deles é cruel. E a desobediência deles, deixa eu dizer um negócio para vocês, não é diferente da nossa não. A desobediência deles era a falta de fé também. Eles desobedeciam porque não criam. Fazia sacrifício de manhã, chegava de tarde, estava murmurando. Fazia sacrifício de tarde, chegava de noite, estava murmurando. Se isso não é falta de fé. Amém? Aí o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que pela fé nós recebêssemos o Espírito. O Espírito Santo que estava sobre a cabeça daqueles homens, desceu em Cristo Jesus. Diga assim comigo, ele desceu sobre mim. Então hoje, agora nós vamos lá para Gálatas de novo, agora nós vamos para o capítulo 5 de Gálatas. Vocês vão dar um pulo aí de página e vão saber por que é que você não precisa andar em dúvida com relação ao nível de paz que você tem. Às vezes a Raquel vira para mim e fala assim, nossa, mas você é muito tranquilo. Eu louvado seja Deus. Eu tenho, às vezes eu falo assim, você é muito tranquilo. Eu sou mesmo, não sou sanguíneo, porque tem agora aqueles negócios, como é que é o nome disso? Sanguíneo, fleumático,
colérico. O que é isso aí? Eles falam que isso aí é personalidades, né? São figuras, tempera isso, são figuras do temperamento. Rapaz, se eu for deixar, se eu perder, vamos falar a verdade, se eu perder convicção na palavra de Deus, eu sei porque eu já fui meio mundano, então posso falar aí. Eu fui meio mundano quando era mais novo, né, Vitor? E aí a gente já teve o pé na carne. O pé na carne, esses temperamentos fleumáticos, esses temperamentos sanguíneo, colérico, essas coisas, eles não estão muito conectados, eles são dos seres humanos, eles são da alma humana, ele é da personalidade mesmo. Mas eles não podem sobrepor ao Espírito que foi prometido e que desceu sobre nós, amém? Porque se eu for ser conduzido pelos meus temperamentos, ai, coitado. Eu me lembro, e aí eu posso contar o testemunho, eu acho que já falei aqui, como a minha boca era pesada. Eu acho que era Isaías, perdeu feio para mim. Isaías, quando viu Deus, a primeira coisa que ele, quando viu Deus, ele chegou e olhou para ele, Deus, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, o que será de mim? Deus veio, colocou uma tenaz, uma brasa viva nos lábios dele, falou, agora você vai profetizar para mim. E mesmo assim, ainda assim, de vez em quando ele estava meio fleumático, colérico, sanguíneo, ele lá dava aquelas lapadas de profecia. Eu nasci de novo, nasci num berço cristão, e quando, com entendimento ou sem entendimento, muitas das vezes usava a minha língua para amaldiçoar, para maldizer as fontes que me sustentavam. Olha que loucura! Eu posso falar isso porque eu estou aqui com o microfone, mas se a gente for olhar para nós mesmos, a gente vai ver que o nosso temperamento, quando ele está fora, distante, quando o diabo consegue roubar a palavra, o nosso temperamento leva a nossa língua a falar as coisas mais absurdas, que até Deus coloca assim, meu Deus, até o diabo vai ficar assim, caramba, o crente falou aquilo. O diabo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, como o diabo está trabalhando. Rapaz, às vezes o diabo está fazendo nada, porque tem um crente falando bobagem. O que o diabo está fazendo é roubando a fé. Assim como ele roubava do povo na antiga aliança e fazia com que eles ficassem escravizados, ele rouba hoje, ele quer só roubar a palavra da fé no nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus não vai falar, preste muita atenção, parece que um culto de doutrina isso daqui, né? O Espírito Santo não vai falar de coisas mundanas, nem das coisas dessa terra. O Espírito Santo vai falar das coisas celestiais ao nosso homem interior, ao nosso coração. Quando Deus vai falar a respeito dos nossos filhos, Ele vai mostrar a qualidade dos filhos que é no mundo espiritual. Por isso é fé, meus irmãos. E a fé é a certeza e a convicção de fatos que eu não estou vendo. De fato, eu não estou vendo aquela natureza daquele filho, eu estou vendo a personalidade dele, que é igual à minha. Cheio de, né? A Aline Barros canta, né? A vida era torta, meu caminho era torto, mas Jesus endireitou. Mas é porque, quando você olha para aquela criança e você vê que nela está manifestando o caráter torto, peraí, é para que o governo do Espírito Santo seja governado por intermédio de você, pai e mãe, amém? E não para ficar batendo de frente. Às vezes a gente pega uns aconselhamentos de pais, e os pais assim entristecidos, porque o menino está entrando na adolescência, e de repente o bichinho está com a cabeça toda virada, né? E ele não sabe se é amigo do mundo, se é amigo de Deus, se ele é, o que ele faz, acontece com a vida dele, ele fica ali naquela perturbação. Ele só precisa de um pai que tenha convicção que recebeu o Espírito Santo, que esse pai vai ministrar também o Espírito Santo nesse filho, amém? Amém? Aí capítulo 5 de Gálatas, capaz vocês sabem até o texto que eu vou ler com vocês, tem capítulo 5 no versículo 22, para que não fique dúvidas de que o Espírito que nós recebemos é da parte de Deus, e que a paz que nós temos é da parte de Deus. O que nós precisamos é não deixar com que o diabo roube, porque se ele roubar, eu volto a dizer, ele só vai roubar a palavra. O resto nós mesmos vamos fazer pela nossa carnalidade. Pegou comigo, amém? Aí ele diz aqui no versículo 21, ou versículo 20,
O versículo 19. Ora, as obras da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que é o que o apóstolo Pedro fala, são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, diga comigo assim, diga contudo, né, meus irmãos, entretanto, porém, todavia, o fruto do Espírito, que é o Espírito que os malditos não receberam, mas nós que fomos e cremos em Jesus Cristo, nós recebemos esse Espírito, amém? Porque eu reconheço que em mim não havia nada que pudesse trabalhar para com Deus e barganhar com Deus para receber o Espírito Santo. Se não fosse Jesus Cristo morrer na cruz e ressuscitar, se fazendo maldição em meu lugar, e ele está dizendo lá no capítulo anterior, lá no capítulo 3, ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Até a maldição da carne, Jesus levou, amém, igreja? Amém? Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito. Às vezes nós vemos pessoas que estão infiéis na nossa área de ação, ministra o espírito de fidelidade, porque tem, amém? Diga assim, eu tenho, amém? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu me lembro que quando eu fui decorar esses textos, para que o diabo não roubasse isso de mim, eu tenho esses textos decorados, salteados, de frente para trás, de trás para frente. Faça isso, decore e fique lendo. E converse com o Espírito Santo. Uma das coisas que eu precisei de falar com o Espírito Santo, por favor, me dê mansidão e domínio próprio. Aí minha esposa fala, você é muito manso, eu acho que eu pedi demais. Porque no início do nosso casamento, só mansidão não tinha nenhuma, era treva. Era muito difícil. 2 adolescentes, pastor Lourdes acompanhou de perto. 2 adolescentes tentando emendar os bigodes. E só agora que está nascendo bigode realmente em mim. É bem feinho, mas a gente deixa aqui para ver se costuma com essa feiura. E só agora está nascendo bigode. Porque quando eu tinha 20 anos, nem bigode nascia. E estava casado. Tentando ajustar as coisas. E aí eu tive que, para ajustar melhor, para ficar bom, para ficar assim, 99%, eu tinha que, Espírito Santo, eu preciso de mansidão. Coloca para fora. Diga assim comigo, assim comigo. Coloca para fora. Porque está dentro, é do Espírito. Domínio próprio, eu preciso dominar a minha língua. Esses devedores, eu preciso abençoar esses devedores. Esses caboclos que estão devendo no escritório, a gente na época tinha imobiliária, e eu estou amaldiçoando, porque a minha língua é dura, a minha língua é pesada. Eu não tenho domínio sobre ela. Foi confissões que eu fiz, graças a Deus eu estou livre dessa tranqueira, porque eu posso confessar isso, compartilhar isso com vocês. E talvez o nosso erro, talvez o seu erro seja ainda permanecer com a língua pesada. Por mais que você deseje que a pessoa, que eu quero fazer com que esse cidadão prospere, você está olhando para os frutos da carne não existe. Obras da carne e frutos do Espírito. Obras da carne, está olhando para as obras da carne querendo que se manifeste o reino de Deus. Olhemos para o reino de Deus, amém, igreja? Lá na sua casa, precisando for, faça exercício. Lá na casa que você entrar, o fruto do Espírito, aqui diz que são 9, o fruto do Espírito é um fruto só. Então você não precisa ficar falando, Espírito Santo, hoje eu estou sem paz. O Espírito não está dentro de você, amém? Então você tem paz. O que você precisa de saber é ativar a palavra de Jesus. Crer na palavra de Jesus. Como o próprio Jesus diz, crede em Deus e também em mim. Crede em Deus e também em mim. O nosso problema, todas as nossas dificuldades está relacionado a crer.
Eu consigo crer que Deus está mudando meu filho, eu consigo crer que Deus está mudando a minha esposa, eu consigo crer que Deus está mudando a minha fonte de renda, eu consigo crer que Deus está trabalhando e o Espírito que opera em mim é o Espírito da fé e o Espírito da verdade, eu consigo crer nisso. Porque se você consegue crer, não é a mentira do mundo, não é a mentira do inferno, não é a mentira do diabo que vai dizer para você que é o contrário disso. Você vai entrar na casa do irmão e o irmão vai estar assim meio cabisbaixo. Eu vim trazer paz, porque eu tenho convicção da paz que está dentro. Aí quando foi conversado, eu vou orar nos 4 cantos. Comece a experimentar essas vivências e essa paz, orando você mesmo na sua casa. Quando você for visitar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, o seu colega, ou lá no seu trabalho, quando você chegar, colocar a planta dos seus pés, você já vai saber que a declaração, a profecia que sai da sua boca, é que a paz do Senhor Jesus Cristo está naquele ambiente. Mas está dentro. Diga assim comigo, está dentro. Está dentro. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele não vai virar você de cabeça para baixo, ele não vai te esmurrar, ele não vai puxar seus cabelos para você ativar isso. Por quê? Porque ele já te deu quando ele veio morar em você. Amém? Vamos ficar de pé. Fica rápido de pé assim e vamos caminhar na nossa área de ação. Permitir que o Espírito da paz, que é o Espírito Santo, permeie todas as obras. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, escrevendo nesse texto aos Gálatas, ele diz que não herdarão porque praticam essas coisas. Você pode até de vez em quando, escorreguei, mas você não é praticante dessas coisas. O seu corpo não é praticante de prostituição, de lascívia, de maldição. O seu corpo não é isso. Seu corpo é templo do Espírito Santo, amém? Então você pode vir se blindando com a palavra de Deus, na fé, pelas coisas que o Espírito Santo de Deus já está te dando. A primeira delas é vida eterna. A primeira delas é vida eterna. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi para um lugar e Ele foi preparar morada para nós, e essa morada não fala de um reino natural, ela fala de um reino espiritual. A partir do momento que você descobre que você está morando, habitando ou vivendo naquilo que Jesus Cristo foi preparar para você, você pode trazer essa paz para os seus ambientes. Ai, bispo, e será como é que vai ser agora, a partir de amanhã? Pode esperar, que o diabo vai trabalhar para roubar a palavra que está sendo lançada no teu coração. Os desafios ainda assim vão aumentar para que a paz seja provada, para que você prove do fruto do Espírito, que é a paz. Amém? Feche os teus olhos, caminhe na sua casa, caminhe no ambiente que você já disse que o Espírito Santo, eu separei essa casa, nós vamos visitar essa família, e nós já vamos sabendo que o Espírito Santo de Deus está tocando nesta casa. Querido Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está com a tua igreja, o Senhor fez uma aliança eterna conosco, e por isso nós estamos alegres, porque o ambiente que está dentro é o reino de Deus. O reino de Deus não tem invisível aparência, a aparência que ele tem é de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas estão dentro de nós pelo teu Santo Espírito, e nós reconhecemos o teu Santo Espírito, não só neste ambiente físico, mas também em todos os ambientes, inclusive e principalmente os ambientes espirituais, as regiões celestes. Espírito Santo de Deus, aonde principados, potestades e dominadores pensam ter o domínio, a nossa palavra, a palavra do Senhor que está sobre a nossa boca, Espírito Santo de Deus, esta palavra é quem domina estes ambientes. Por isso, Espírito Santo de Deus, no lar, na casa que entrarmos,
estaremos levando a paz do Senhor Jesus Cristo. Na nossa casa, é no nosso emprego, é no nosso trabalho, aonde formos, Espírito Santo, se entrarmos em um ônibus, se entrarmos no nosso carro, se entrarmos no Uber, seja qual for o lugar que entrarmos, a paz do Senhor Jesus Cristo que habita em nós estará conosco e nós levaremos. Pedirão para orarmos, pedirão e perguntarão o que nós temos. Nós temos convicção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos convicção da paz que excede todo entendimento. Nós temos convicção da salvação. Nós temos convicção do poder do Espírito Santo. Nós temos convicção, Espírito Santo de Deus, dos frutos e dos dons do Espírito Santo. Nós temos convicção como igreja. E aonde formos, Espírito Santo de Deus, entraremos, porque o Senhor já nos levou até lá. É assim que eu oro e eu abençoo o teu povo, a tua igreja essa noite, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Então podeis assentar. Estão preparados para os desafios, não é? Não fique atribulado, nem atemorizado com os desafios. Muito pelo contrário. Pegue aquele que ruge como leão, não é o leão, mas ele ruge pela barba e dá uns bufetes nele. Amém, igreja? Queria dar uns avisos aqui. Quinta-feira, às 20 horas, culto família no altar de Deus. Amém? É o apóstolo que está aqui na quinta ainda? Ele está aqui até qual quinta? Essa é a próxima. Então tá bom. Então o apóstolo estará conosco aqui até a última semana de janeiro. Amém? Culto quinta-feira, família no altar de Deus. Convide os irmãos, convide os seus vizinhos, convide aqueles que precisam de ouvir essa palavra, passar por esse corredor poderoso, maravilhoso. Amém? Bazar dia 15 de fevereiro. Amém. Obrigado. Eu vou tentar passar a consolidação para outro dia da quinta, sem ser na quinta-feira, para poder estar aqui, tá bom? Amém. Olha aí, já vamos ter que dar oportunidade para os irmãos contar o testemunho dos milagres. Dia 15 de fevereiro, bazar. Certinho? Quem tem habilidade com bazar aí? Porque eu nunca... Quem tiver habilidade, junta com o nosso irmão Idélison, porque eu acho que não deve ser difícil. Nós temos que amarrar um arame ali fora, orar, para não chover, né? Fazer uma divulgação, amarrar um arame e colocar um bocado de roupa pendurada. É mais ou menos isso? Então, amém. Então, assim, quem tiver mais habilidade com isso, ajuda o irmão Idélison, e nós, pelo menos eu acho que a chave dessas ações darem mais certo é o aviso nas circunvizinhanças, né? Avisar, basta um carro de som ou vai de porta em porta avisando que vai ter um bazar na igreja, né? Rede social é também muito bom. Amém? Sábado, dia 15 de fevereiro. Ainda está aberta a doações, né, Idélison? A partir do dia 2 de janeiro, culto aos domingos começa às 19 horas. Não podemos esquecer disso aqui. Dia 1º domingo de fevereiro, então, o nosso culto à noite começa às 19 horas, viu, igreja? Viu, Weber? Não esqueça. Viu, irmãos? Não esqueçam, 19 horas. Achou que era o quê? Não. A irmã chegou mais cedo, então já está treinando, né, irmã? É mesmo? Misericórdia, não pode não. Então, a partir só de fevereiro. Então, a partir do 1º domingo de fevereiro, às 19 horas estaremos aqui. Já estão sendo formados grupos de comunhão. Eu e a Raquel já decidimos, nós vamos fazer com pelo menos 2 famílias lá, que não, uma é da igreja, outra família não é da igreja, lá na nossa região. Louvado seja Deus por isso. E nós sabemos que a hora que vocês entrarem nos lares, o poder de Deus está indo, amém? Vamos descobrir quais são os resultados desse propósito, um pouco mais à frente. O apóstolo está fazendo um ensaio, que eu acho que é um ensaio, ou já é meio que uma mola propulsora, daquilo que nós precisaremos fazer com mais
ativação, com mais critério, com mais diligência, que era estar nas famílias. Certa vez, eu fiquei no meu coração com aquelas perguntas, até que o Espírito Santo mandou eu parar de perguntar. A gente fica, né? Ô Espírito Santo, quando que Jesus virá? Quando que Jesus virá? A gente começa a orar e ora. Primeira coisa é que saudade do céu. Quando a gente começa a orar muito, o que é que a gente sente? Saudade da morada. Senhor Deus, eu quero que o Senhor volte. Jesus, volta logo, busca logo a tua igreja. Saudade do céu que a gente fica. Aí veio ao meu coração que o ano 2025 seria um ano estranho. Talvez o ano da volta de Jesus Cristo. Eu não faço nem ideia. Mas sabe que tem hora que sobe uma coisa assim dentro da gente, que fala assim, rapaz, o trem está mais perto que a gente imagina. Se não for, que nós possamos estar nas casas. Amém, igreja? Porque exatamente. Até a boca, como diz os profetas, né? Até o mundo falaria desses acontecimentos. Que vai um povo deixar essa terra, vai mesmo. Esse povo vai deixar essa terra, esse povo é eu e você, amém? A nossa batalha, a nossa luta, as nossas dificuldades, está aí porque estão aí mesmo, graças a Deus porque elas estão aí, mas a nossa morada não é aqui, amém? A nossa certeza é que amanhã, se Jesus chamar, eu estou pronto. Se Jesus não chamar, nós vamos para a casa dos irmãos, vamos fazer como os apóstolos dos primeiros dias, amém? Não vamos para lá para ficar ouvindo problema, murmuração, nós vamos para lá para levar a paz, amém? Paz é a certeza e a convicção. Se alguém aceitar Jesus lá, qualquer coisa vocês fazem o batismo por aspersão. Batizou, você quer batizar nas águas? Quero. A gente não tem piscina não, então pega a água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Márcio? Sim. Aí. Sim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Aquela alma que o diabo estava assim, contando com ela. Perdeu, mané. O inferno perdeu essa alma. Aí, esses ensinamentos, Márcio, ficam para nós sabermos o seguinte: não existe nada que pode parar o crente. Não fique na dúvida, novamente, eu não estou estendendo, mas não fique na dúvida. O irmão aceitou Jesus, é uma pessoa de idade, você está vendo ali que é uma pessoa que muitas das vezes está no leito de enfermidade. Receba do Espírito. Eu quero convidar você a aceitar Jesus. Ele vai dizer assim: como é que é isso? Confessa comigo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu te reconheço como meu Senhor. Ele falou com os lábios, ele creu com o coração. Você quer ser batizado? Não precisa nem ser batizado, ele já creu, né, pastora Lourdes? Jesus falou assim: aquele que crê será salvo. Amém? Aí ele confessou, você fala: você quer batizado? Quero. Pega um copo com água, enche, bota a cabecinha dele deitado e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é batizado, porque muitas das vezes, na hora do batismo, ele recebe a cura. Aí levanta de lá o evangelista poderoso, 90 anos de idade, pregando o evangelho. Amém? Amém? Então é isso, nós vamos fazer isso. E é isso que o Espírito Santo quer. E se tiver tempo, nós vamos vir na igreja, contar os testemunhos até que Jesus venha. Amém? Esqueci de algum aviso? As ofertas? Vou orar por elas agora. Vamos ficar de pé? Você achou que eu ia deixar? Não. Não vou deixar passar as ofertas. Se você por um acaso está meio assim, estava, né? Meio atribulado por causa da vida financeira e do ano 2025,
a paz que excede todo entendimento já tomou conta da sua casa, da sua vida financeira, amém? Você é homem de bem, que deixa herança aos filhos dos seus filhos. Salmo 128, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem, amém? Amém, famílias? Então segure a sua oferta, o seu dízimo, você que é dizimista, ofertante, você que tem dizimado via transferência, este é o lugar que a palavra da profecia se cumpre. Nós estamos aqui em comunhão para concordar com a sua vida financeira e com a prosperidade na sua casa, amém? Creia nisso de uma vez por todas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui em comunhão, como igreja, abençoando os teus filhos, abençoando os dizimistas, os ofertantes, homens e mulheres com planos, com propósito, com práticas diante do Senhor, práticas de fidelidade, práticas, Espírito Santo de Deus, de generosidade, um coração generoso para abençoar e deixar bênçãos por herança. Espírito Santo de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação e que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós, mais uma vez, poderosamente sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Você que vai dizimar e ofertar, não sei se deixaram o QR Code ali, não colocaram, não? Vem aqui à frente. Você que trouxe dízimos e ofertas com alegria no seu coração, e faça a sua oferta, e o nosso culto está encerrado em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e deseja a ele uma semana abençoada e de paz.